Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Todos Cast. Onde o amor inclui, a fé abraça e o reino de Deus se expande. Hoje estamos recebendo uma mulher de fé, uma mãe, esposa, empresária, líder, que através da educação ela viu como um ticket para mudar de vida. Uma mulher que transformou desafios em propósito e hoje carrega uma missão muito clara: inspirar pessoas a enxergarem além das suas limitações. Estamos falando dela, Shirley! Palmas para Shirley! Já tô me achando. Queria muito agradecer o convite, né? É a primeira vez que eu tô num podcast oficial aqui com vocês, né? Legal. E um presente, porque falar sobre esse tema, algo que mexe muito comigo, né? Quando você fala do que você se encontra, as pessoas falam, ai, qual é o meu, como chama? Propósito de vida. É aquilo que quando você fala te aquece. Sim. Né? Sim. E dá um calor mesmo. Nem era menopausa, eu achei que era. Mas não era. É realmente um assunto que motiva, né? Sim. E eu vejo que tem sim a possibilidade da gente chegar muito longe através da educação, né? Educação, ela pode ser feita de diversas formas, né? Você pode ser graduado ou você pode ter uma boa educação. Exatamente. Porque caráter, índole, né? Isso aí leva as pessoas muito longe. Não sei se vocês já viram a história do burrão. Não. Você pode contar Na pra gente. internet tem um burrão, então o burrão, ele é um... Você pode colocar depois na internet, é bem legal a história do burrão. É um cara que ele é super bem sucedido. E os amigos de escola, quando encontram com o burrão, falam, burrão, caraca, tô te vendo aí, como é que você tá? Na expectativa de que ele tá ainda na pior. Porque o burrão sempre foi o burrão. Sim. Na sala de aula. Ele não sabia nada, ele sempre ficava para trás, nada dava certo. Só que o cara virou empresário, ele tem vários negócios, porque o negócio dele é vender, ele é um super vendedor. Olha. Então, talvez a educação dele foi direcionada para venda, né? Então, por que não a gente estimular o que a gente tem dentro da gente, né? O cara é um bom vendedor, então vamos estimular cursos de venda, né? Sim. Locais de venda. Então, a educação, ela tem muitas formas de ser introduzida na vida da gente, né? E ela desperta interesses, né? Vocês me pouparam de uma apresentação, porque vocês já falaram, né? Aquela dificuldade da gente falar o que a gente é, o que a gente faz, né? O que a gente tem. Então, muito obrigada pela apresentação. E eu realmente sou a Shirley, sou primeiro filha de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, como todos vocês. Todos Sim. são, né? Filhos de Deus. E acredito que se Deus falou assim, cara, ela é a minha imagem e semelhança. Deus fez muito, né? O que foi Deus? Cara, Deus fez tanto. E se ele fez tanto, eu sou a semelhança dele, por que eu sou tão ruim? Tem alguma coisa errada, né? Sim. Então você é ruim porque alguém disse pra você que você era ruim. Né? Então quando você nasceu, você era um HD zerado. Todo mundo nasce HD zerado. Em algum momento alguém imputa informações em você, né? E é o que aconteceu comigo e com muitas pessoas. Então, quando eu era criança, eu vim de uma família de 6 irmãos, né? Quando as minhas irmãs eram bebês, as gêmeas, por último, né? Tinham, sei lá, 1 ano de idade, meu pai abandonou a gente, foi embora. E minha mãe teve que se virar sozinha, né? E, inclusive, num determinado momento, eu fui até moeda de troca, numa posição de não concordar com as atitudes que aconteciam naquela família, né? Sim. Como era conduzida a posição do pai, da mãe ali naquela família. Eu discordava e não era legal um pai ficar contra a filha, né? Porque a filha bota ele na parede. E aí o pai não queria mais você ali perto. Então ele fala, eu só volto para casa se ela sair. Isso, veja bem, isso é uma coisa que eu tinha esquecido. Mas foi aí que surgiu a oportunidade que um tio meu tio e padrinho, falou, não, traz a bucha pra cá que a gente vai resolver. Ele falou, não, aqui ela vai estudar e ela vai se formar e ela vai aprender, né? E comprou a briga. Então, eu esqueci completamente desse fato. E pouco tempo atrás, 2 tios meus relembraram isso. Eu falei, gente, de verdade, eu não lembro que isso tinha acontecido. Nossa. Ainda bem que assim, apagou, né? Sim. Porque hoje, graças a Deus, eu consegui estudar. Com 12, 13 anos, eu comecei a fazer muito curso. Fiz curso de iniciação à construção civil, desenhava, fazia teatro, fazia muita coisa. Tudo que tinha, fazia cursos de línguas, tudo que era gratuito, porque eu não tinha grana, eu fazia, né? Então, se tinha que ir a pé, ia a pé.
Você tinha que ir de ônibus, legal. Você estava na vantagem se ia de ônibus, não é como é hoje, né? Você vai de Uber, de carro, se virava. E assim foi, né? Eu consegui fazer isso, vou dar uma resumida, né? Consegui fazer a minha graduação, conheci uma pessoa incrível, né? Que tinham valores que eu desconhecia, que eram os meus valores, que eu gostava tanto, do valor da família, né? E juntos, não foi perfeito, porque a gente casa na imperfeição, né? Quando a gente junta dois imperfeitos, são dois doentes, né? Tentando se curar. Tentando se curar. E a gente conseguiu fazer essa cura, né? A gente ainda se cura todos os dias, né? Mas há um crescimento, né? É mútuo isso. E dentro disso, nós estimulamos os nossos filhos com relação à educação também. Mas não costumo pontuar a educação de, você tem que fazer o inglês, você precisa fazer o judô. Eu talvez peque nisso, né? Mas no meu ponto de vista não acho que seja um pecado, né? Não. Porque é como a história do burrão. Então, às vezes, o cara não se dá ali naquele lugar, mas ele é muito bom em outro lugar, né? Tem outros talentos em outras áreas, né? A educação, ela não está direcionada somente para a escola, ela vai além das paredes escolares. E como mesmo você falou, ele não tem na escola uma disciplina para desenvolver as vendas. Sim. Ele poderia ter vivenciado isso de alguma outra forma. O pai era vendedor, a mãe era vendedor, ou ele precisou vender alguma coisa e ali foi que ele desenvolveu. Então, assim, seu pensamento é certíssimo. Sim. E graças a Deus deu tudo certo. Então, hoje eu sou empresária, né? Eu e minha marido, nós temos um negócio e esse negócio prospera. Há uns 12 anos deve estar nisso, né? E nós temos uma construtora e nós estamos em 4 estados, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, estamos namorando o Espírito Santo agora, né? E prospera tudo certo. Falar de comportamento humano me deixa muito feliz, né? Porque todos nós somos humanos e se a gente fosse ver indicadores de onde eu estaria na idade que eu estou agora, com base nas minhas vivências, né? Não nas minhas crenças, nas minhas vivências, eu não estaria nesse lugar, né? As estatísticas apontam para outro lugar. Sim. Mas foi possível e eu cheguei. E há quem diga que sério, alguém te ajudou. Há os que dizem isso ainda, né? Mas sabemos o nosso potencial e nós, como mulheres, temos um fator mais dificultoso aí, né? Porque acreditar que a mulher consegue ainda é uma barreira que a gente tenta quebrar. Mas a gente quebra com elegância, né? E dá tudo certo. E com base nisso, por que a gente tá aqui, né? A gente veio trazer a história de uma criança, né? E aí, como a gente vai trazer a história do Matheus agora, né? É o meu sobrinho, né? Que na época, com 12 anos, eu estive na casa da minha mãe. Eu moro no Rio, minha família é de São Paulo. E numa dessas visitas a São Paulo, eu fui na casa da minha mãe e o Matheus estava lá. E o Matheus é uma criança que nasceu de 6 meses. E o desenvolvimento auditivo dele não foi completo. Então, ele teve um delayzinho lá, né? Então, ele escuta, só que ele escuta pouco, bem pouco. Tipo assim, 30%. Ele precisa de um auxílio de um aparelho, né? Mas isso não foi diagnosticado no momento certo. Foi diagnosticado quando ele já tinha passado da fase de alfabetização. De alfabetização não, de entender aprender a falar, a primeira né? fala, Falar momento. Mamãe, papai, papá, não sei o quê. Isso daí ele não aprendeu a falar, porque ele não escutava nesse momento. Sei lá para os 8 anos, 9 anos, foi que ele conseguiu ter o uso do aparelho. E ali, ninguém mais estava disposto a pegar o bebezinho e falar, olha, bebê, copinho, vamos beber água? Não teve esse cuidado. Ele continuou com as tratativas como se ele fosse uma criança normal de 8 anos, como qualquer outro primo. Né? Quem ajudava muito o Matheus eram os primos. Entendi. Então as crianças se ajudavam, né? A comunicação com ele apontava, emitia um som parecido com aquela palavra e alguém atendia. E ninguém se disponibilizava muito assim de insistir para ele dizer o que ele queria, né? Mas eu sou a tia chata. Então, como é que eu fazia? São as melhores tias. Sim. Então, como é que eu fazia? O Matheus chegava e queria água. Sim. Então ele apontava que ele queria água. Eu falei, o que você quer? Não, fala pra mim, água.
Aí ele já começava a reclamar. Não, fala água. Você consegue, fala água. E aí ele ficava cansado, irritado. Sim. Mas ele falava que ele queria beber água e acabava bebendo. Mas os dias que eu tava lá, tipo, uma vez a cada 4 meses, 5 meses que eu estava. Nessa visita que eu fui, ele trouxe o caderno dele. Na época ele estava no 7º para o 8º ano. E ele estudava numa escola de Libras, né? Ele foi direcionado para essa escola de Libras, desde pequenininho. E ele trouxe aquele caderno bonito. O caderno dele você folheava e todas as linhas bem preenchido, a letra redondinha, né? Onde tinha marcação de canetinha diferente, ele fazia diferente, tudo bem equilibrado. E eu falei, caraca, esse menino é bom. Matheus, vem cá, me fala aqui, o que está escrito aqui? Não sei. E esse número aqui? Não sei. E essa história aqui? Não sei. Você sabe ler? Não. Ele só copiava. Você sabe escrever? Não. Como é que você fez isso? A Lousa, falava assim, né? Só com... Frouxo, era frouxo a fala dele. E daí, eu falava, Lousa, você copiava isso? Aí ele concordava. Aí eu falei, ai, meu, não acredito. Como é que eu vou fazer, né? Meu Deus. Como é que eu vou fazer com esse menino agora? A essa altura do campeonato. Aí, eu soltei uma brincadeira. Falei, ai, caramba. Falei com a minha irmã, né? Me empresta esse menino aí. Eu vou levar ele pro Rio, vou fazer o projeto Matheus, né? Então ele vai, fica um ano. Ele sai sem falar nada, ele volta falando, escutando, escrevendo. Empresta ele aí? E demos risada, tudo bem, e passou. Quando nós fomos embora, vem ela, com ele, mochila, vem com tudo, ela né? Ela levou mais a sério. Ela levou, Foi, todos eles vieram, e daí eu olhei pro Leandro, meu marido, e falei, Lê, e agora? Ele falou, não pensa muito não. Já leva pra dentro do carro. Que legal, cara. E daí ele falou assim, Shirley, é o seguinte, a gente tá indo, né? Ele vai ficar lá em casa uma semana e a gente vai ver. Porque assim, na casa da tia Shirley é muito legal. Porque na casa da tia Shirley a gente brinca, a gente vai na piscina, a gente vai na praia. Então é legal ir na casa da tia Shirley. Só que é legal quando tá todo mundo, quando os primos estão lá. E o nosso dia a dia? Que não tem a bagunça. É outra realidade. No dia a dia tem o nosso movimento, né? Tem o horário, é tudo diferente. Então, será que ele realmente vai querer ficar? Então, a gente fez esse teste. E aí ele ficou lá uma semana sem fazer nada. Faltou a escola, não foi à escola, ficou uma semana lá sem fazer nada. Aí a gente perguntou, aqui é assim, você quer mesmo ficar aqui? Quero. Não, vamos voltar para São Paulo, para casa da avó? Não quero, não queria ir, né? Ok. Aí... fomos procurar uma escola. Falou, olha, ele vai querer ficar, então vamos procurar uma escola aqui, né? Posso destrinchar aqui, né, gente? Posso falar à vontade, pode, né? Falar à vontade. E aí nós fomos à escola. E aí foi a parte difícil, né? Que a gente encontrou aí. Porque a gente tentava as escolas públicas primeiro, né? E na Secretaria da Educação, onde a gente foi, eles disseram, olha, não tem como eu colocar ele numa escola próxima à sua casa. A gente tem que encontrar uma escola onde vai ter uma pessoa que vai ficar dedicada a ele. Mas vai ter que entrar numa fila. E eu não podia, eu tinha que resolver, porque ele tinha que aprender, né? Aí eu falei, bem, já que a gente tem como pagar um colégio, então vamos colocar ele no particular. Né? Porque eu achei que fosse até melhor colocar no público. Às vezes eles têm um método, sei lá, né? Às vezes é melhor estruturado nesse sentido. Mas não, daí fomos para particular e começamos a garimpar as escolas. Então nós fomos às escolas, explicava o caso, né? E as escolas não aceitavam. Não aceitavam, disseram que não conseguia porque ele já era muito grande, né? Ele não sabia ler e escrever, como é que ia fazer? E também não tinha suporte para uma criança naquela condição. E o pior para mim foi a experiência que eu fui numa escola. Não vou falar o nome aqui da escola, tá? Mas eu falei a experiência. Que é uma escola que a gente colocou hoje a nossa filha uma vez, a Pietra. E era uma escola incrível. Que é uma escola do método construtivista. E a Pietra, velho, ela desmanchou. Ela chegava contando o que aconteceu, como era, né? E era diferente. Até hoje eu vejo a diferença dela com as outras escolas. Aquela escola era muito boa para ela. E eu falei, vamos então nela, né? Vamos procurar essa escola para Pietra. Ou pro Matheus. E eu cheguei na escola e contei a história para a coordenadora, e a coordenadora ficou apaixonada. Não, vai dar tudo certo, vamos, vem. Mostrou a escola, onde ele ficaria, qual seria a turma e tal. Ela falou, só que você volta aqui 1h da tarde, porque a 1h é o horário que a diretora vai estar aqui. E ela consegue
finalizar isso com você, ok? Falei, ok. Voltei 1h da tarde. Quando toquei a campainha, a diretora veio me atender, abriu a porta para mim e eu fiz sinal para entrar, ela fez sinal de bloqueio para que eu não entrasse. Aí eu falei, a coordenadora conversou com você, que eu vim e tal. Ela falou, mas não tem vaga para ele aqui. Não pode fazer isso. Aí eu falei, mas ela falou que tinha espaço para ele e tal. Não tem mais vaga nenhuma. Olha. Falei, você conhece alguma outra escola, de repente aqui na região, possa ajudar a gente com o caso dele? Não conheço ninguém. E foi a primeira vez que eu me senti discriminada. Sim. Eu senti na pele da minha amiga, Pri, Sim. que me conta tanta coisa, assim, sobre racismo, né? Sim. Que ridículo. Eu me senti tão mal, falei, como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa? É uma criança. É uma criança. E você vê que não teve nem a coordenadora em si ainda teve a sensibilidade Teve esse de cuidado. pensar, com certeza, enquanto você compartilhava com ela já estava ali imaginando algumas formas de incluir, de inserir essa criança, sabe? De adaptar alguma coisa para ela. Mas aí houve um bloqueio além das forças dela, né? Porque a direção ela tem um poder maior do que a coordenação. Sim. E assim, infelizmente, outras famílias também vivem essa discriminação. Uhum. Não só pela deficiência auditiva, mas às vezes pela condição da criança, Sim. né? E é muito interessante você compartilhar isso, porque você nunca teve essa experiência com as meninas. Não. E você tinha uma experiência muito boa dessa escola, então, obviamente, o que você pensou? Foi Era uma referência, Sim, né? Tem Era o uma mesmo referência. tratamento, né? E o mesmo desenvolvimento que minhas filhas. Mas... Sim. Pelo menos o mínimo, né? Mas ela não foi muito bacana comigo, não. Mas enfim. Deus trabalhou e a gente foi procurar outra. E outras escolas eram, assim, escolas que são... escolas que vêm produção, né? Então Sim. também elas não conseguiam receber o Matheus lá, mas não me discriminaram, deixaram claro o motivo, né? Não tinha como eles entregarem nada para ele do que eles desenvolviam. Até que eu conversei com o meu filho, né, o Gui, e daí falei, Gui, eu não sei mais o que eu faço, filho, porque assim, eu acho que a gente vai ter que mandar o Matheus de volta, porque a gente não consegue um lugar para ficar com ele. Aí ele falou, mãe, fala com a Adriana. Que a Adriana era a coordenadora lá da escola que ele estudava, né? Uhum. E eu até falei pra você, eu não sei se Sim. eu era muito amada ou se eu só era conhecida Era muito mesmo, amada. porque Muito amada, muito amada. Muito amada. eu vivia naquela escola, né? O tempo inteiro eu tava naquela escola. E daí eu fui na Adri e falei, Adriana, olha, aconteceu isso. Eu expliquei pra ela toda a situação e ela falou, Shirley, um parente pode sim pedir pra que a gente retorne a criança, né? Uhum. 1 ano, 2 anos, quantos anos forem preciso para poder voltar à alfabetização. Eu vou te dar aqui um documento, você vai escrever próprio punho e a gente vai voltar com ele. Só que você está numa escola particular e aqui eu tenho crianças de várias idades. O Matheus, com 13 anos, para eu colocar ele lá no primeiro ano ou no pré, eu não posso, eu vou ter um problemão com os pais, né? É outra dinâmica. Então a gente vai regredir ele 2 anos. Vamos colocar ele lá no 5º ano. Vamos colocar ele no 5º ano e lá a gente vai fazer um trabalho com outros professores para alfabetização. E foi isso que a gente fez, né? E foi difícil demais conseguir alfabetizar porque a gente mora lá na selva, né, em Vargem Grande. Então descer para a cidade é uma coisa difícil. Meu Deus, quão longe é isso? É longe, por exemplo, se eu for na padaria e voltar todo dia para casa, todos os dias eu tenho que passar com o meu carro dentro de um rio. Nossa! Então eu moro na selva. Literalmente. Eu achei que era uma brincadeira. É verdade. Não sei o que é isso. É maravilhoso, mas o acesso é difícil. Então, para você poder levar para a escola, buscar, depois você tem que levar para a explicadora e tal. Sim. Então, é uma dinâmica corrida. E eu não tinha ninguém para me ajudar para fazer isso. Era eu, né? Então, comecei a fazer isso dentro de casa. Colocamos ele na escola e trouxemos ele para casa. E as dificuldades do Matheus eram enormes, né? O Matheus, ele não sabia a diferença de um prato para um copo. Ele não sabia o que era dentro, o que era fora, o que era alto, o que era baixo. Para ele, a vestimenta, tudo era roupa. Então, da toalha que ele toma banho, a meia, tudo era roupa. Então, ele não sabia. Sim, e olha que as crianças, normalmente, elas desenvolvem isso ainda na educação infantil, que seriam os conceitos de noções de grandeza, Sim. de posição. E aí, eu fui na livraria e comprei esses livrinhos, né? E foi muito engraçado, porque eu vou contar 2 experiências do livrinho, né? A primeira que tinha um cenário, e tinha lá a girafa, o leão, um céu, as nuvens, e aí eu fui falando, olha só, Matheus, tá vendo? Esse daqui é o leão, essa é a girafa, tal, eles estão lá na selva, olha como são bonitos, tal. A atividade era pegar o algodão e colar
no desenho da nuvem. Eu falei, então agora você vai fazer essa atividade, tá? Você vai pegar o algodão e vai colar na nuvem. Tá bom, Matheus? Pode colar o algodão na nuvem. E ele não colava. Cola na nuvem, Matheus. A nuvem? Eu falei, Você sabe o que é nuvem? Ele não tinha referência. Ele não sabia o que era uma nuvem. Eu falei, então tá. Já vi que vai ser difícil. Vamos lá. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Olha só, tá vendo? Tudo que tá em cima, ó, é o céu, né? E ali tem as nuvens. Tudo aquilo branquinho é a nuvem. Aquilo é a nuvem. Nuvem, luvem. Falei, não, nuvem, luvem. Falei, não. E eu lembrei da Rose, né? Que a Rose falava assim, Shirley, pega a mão dele, bota aqui em você e fala, né? E daí eu falei, a vibração, põe a mão aqui na tia. Vamos lá, nuvem. Aí ele, nuvem. Falei, isso, certinho, vamos lá, bota lá pro caderno. Vamos lá, cola o algodão na nuvem. Pode colar, Matheus. Cola. Oh, meu Deus, fala por favor. Pra ele é muito abstrato ainda. Você sabe o que é algodão, Matheus? Oh, meu Deus. Aí eu peguei o algodão, falei, esse aqui. Aí ele, unha. Porque a mãe fazia unha. A vivência que ele então tinha. Ele associou a unha, Era entendeu? unha. Falei, sim, a sua mãe usa pra fazer a unha. Esse daqui é o algodão. Tá? Então você vai pegar o algodão e vai colar na nuvem. Você entendeu agora? Entendi, então cola. Aí foi, colou. Falei, ufa, menos um, né? Então... Mais um degrauzinho que ele avançou. Aí depois a outra atividade era o bolo de aniversário. Aquela atividade, sei lá, era pra 3 anos de idade, eu acho. E você tinha que colocar as velinhas no bolo. De quantas velinhas você tinha de idade. Ele tinha que colocar 12. Ele tinha que colocar 12 velas. Ai, meu Não Deus. tinha mais onde espetar a vela naquele Era bolo. quase um outro bolo. Um bolo quilométrico, igual aqueles de antigamente, no formato... Não tinha mais onde colocar vela, foi muito engraçado. Aí, tipo, ele se esforçou, ele deu um jeito, Mas foi ele contando. entendeu o que era pra fazer. Né? Do jeitinho dele, mas botou, não tava errado. Foi isso mesmo. E aí foi isso, assim, a gente foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo aos pouquinhos a linguagem dele, como ele sabia fazer as coisas, e até o gosto, né? Então, assim, por exemplo, a gente ia sair. Hoje nós vamos sair pra comer pizza. Ok. Hoje o Matheus vai escolher o sabor. Matheus, qual sabor de pizza que você quer? Pizza. Tá. Falei, tá, mas qual o sabor? Qual? Pizza. Era tudo uma Então coisa as só. meninas vão te ajudar. Pietra, Dudinha, vamos lá. Qual é o sabor de pizza que vocês querem? Elas falavam. Aí ele começava a copiar tudo que a Pietra falava, era o que ele queria também, né? Refrigerante, qual refrigerante você quer? Refri. Tá, mas qual refri? O refri. Especificar aquilo que ele queria. Sabia. Isso, ele não sabia nada. Não era da né? vivência dele. Não era, né? E aí a gente foi ensinando essas coisinhas, né? Café da manhã. Matheus, hoje nós vamos fazer o café da manhã. Então, você vai me ajudar. O café da manhã é aquela refeição que a gente come de manhã, cedo. Sim. Tá? Então a gente vai primeiro arrumar a mesa para colocar o nosso café da manhã. Vamos lá, você ajuda a tia? Ajuda. Vai lá e pega a toalha. Vou te mostrar qual é a toalha. Ó, essa aqui é a toalha. Toalha de colocar na mesa. Vamos lá? Colocar. Agora eu quero que você pegue o copo. Tava lá o copo, o prato, o garfo, tá tudo lá. Esse aqui é o copo. Ah, tá. E eu tinha que ir falando o que era cada coisa. E falava assim, o copo. O prato. E mexia bem com a boca, assim, né? E pedia pra ele repetir. Não, tia, já sei. Eu falava, né? Eu já sei. Não sabe, não. Fala de novo, vai. Copo. E assim, foi maçante, sabe? Mas a gente não desistia. E o time de casa fazia junto. Então, assim, não era uma briga só minha. Dar continuidade, né? Então, as meninas faziam, o Gui fazia, o Leandro fazia, família, todo mundo. Isso é legal. E quem vinha de visita em casa, a mesma coisa. Ninguém dava moleza pra ele. Então, ele viu que lá naquele ambiente não tinha muito pra onde ele correr, né? Ou era aprender, ou era evoluir. Ele tinha que aprender evoluir. aquilo, entendeu? E assim foi. Aos pouquinhos ele foi desenvolvendo isso, né? Sim. Depois, na hora da alfabetização, foi doído pra mim, porque eu achei que era muito fácil você juntar o B com A, virava Bá. Parece ser muito fácil. E eu falava isso o tempo inteiro, eu falava, Jesus amado, eu não sei mais como é que eu vou resolver isso com esse menino. E veio uma prima minha, a Cecília, veio passar um final de semana em casa e ela é professora, né? E eu expliquei pra ela, falou, não, Shirley, tem um jeito. Posso falar aqui, gente? Pode. Metodologia. Cara, muito top. Eu achei incrível aquilo. E ela falou assim, olha, você vai contar uma historinha. Então, existia uma ilha, e nessa ilha tinha os moradores. Nessa ilha morava
todas as vogais. Quem eram as vogais? Era A, E, I, O, U. E elas eram muito animadas. A adorava falar a E adorava falar E. E todas elas falavam assim. Só que já estava muito chato aquela ilha. Logo ali pertinho tinha uma outra ilha que eles tinham que desvendar. Costumavam dizer que era a ilha das consoantes. Então fizeram uma expedição e botaram no barquinho todas as vogais. E elas foram lá para o outro continente. Foram lá naquela ilha para falar com as consoantes. Logo que elas chegaram lá, dá a mão, por favor. Ela falou assim, você tem que pegar na mão dele. Quando elas chegavam lá, ela falava assim, oi, eu sou a letra A. Aí ele falava, qual é o seu nome? Aí o B falava, B. Método Que fone. coisa sem graça, né? Aí ela falava assim, mas de novo, olha só, eu sou a letra A. E você, quem é? B. Só que a A encostou na letra B. E quando ela encostou, ela perguntou de novo, qual é o seu nome? E aí virou Bá! Que legal, cara. E essa vibração, e ela falava alto, gritando, Sim. sabe? Ela fez isso para todas as letras. Bá, B, Bi. E isso foi um canal. Foi ali que ele começou a entender. E aí eu gritava com ele, pegava na mão dele, vai ser Sim. Bá! Aí ele ficava meio nervoso, assim. Os vizinhos passando É. na casa. Bah! Tá tudo certo. E às vezes ele até chorava, porque eu Tadinho. falava tão alto, que eu não sei o que ele sentia, mas às vezes ele chorava, não sei se ele sentia Uma sensibilidade medo. auditiva, alguma Não, coisa não sei assim. se era medo ou era vergonha, eu não sei, ele sentia alguma coisa, porque ele começava, você via que o olho dele começava a lacrimejar, assim, sabe? Não sei se ele tava assim, tipo, meu, eu tô conseguindo, eu não sei o que ele pensava, mas foi dando certo, né? Bem, aos pouquinhos, isso foi andando, a mesma coisa. Da mesma forma foram os números, as continhas de mais de menos, e daí eu pegava lá o Pato. Pato tem um site chama Anos Iniciais, que a Cécia também me falou para entrar nesse. Daí lá você compra várias atividades, Tem. né? E aqui para eu falar, né, para a câmera. Se você quiser, entra lá. Não estou fazendo propaganda de nada, não ganho nada com isso. Chama Anos Iniciais. E você tem lá até o 5º ou 6º ano, acho que é isso. Até o 5º, se fundamental. E daí você puxa isso, você paga muito baratinho, é muito baratinho mesmo, não é caro. E lá vem todo o material, e foi isso que eu fiz, né? Sim. Comprei, daí recortava lá o patinho, a minhoca, tudo ia recortando e ele ia montando, ia falando. E tudo que ele fazia, eu pedia pra ele falar o que ele estava fazendo. Então ele ia escrever A, B, C, ele escrevia. Eu falei, não, escreve de novo, porque você não falou. Sim. Ai, tia, vai de novo. E ia, era maçante, mas ele conseguiu, né? Ele conseguiu. E, bem, basicamente foi isso que aconteceu, né? No final das contas, teve no finalzinho já que ele estava com a gente, eu precisei deixar eles na casa de uma amiga, né? E daí eu deixei eles na casa da amiga, eu tinha um compromisso, eles iam ficar lá na casa da Lady, desci. E a Duda também estava na fase de leitura, né? Então a Duda veio no carro lendo as placas, aquele costume, né? Vem lendo a plaquinha e tal. E aí ele falou, tia, eu também sei ler, também consigo. Eu falei, consegue, Matheus? Então lê pra tia. Quem tá escrito ali? Daí tava lá, Avenida das Américas, né? Aí ele, América. Que incrível. Ali foi Falei, o start, caraca, meu Deus, ele tá Matheus, lendo. você conseguiu! Agora vai ler de novo, vai ler de... Daí começou a ler, todo mundo começou a ler de novo e Sim. tal. Aí beleza, chegamos na casa da Lady. Aí quando eu cheguei na Lady, estacionei o carro. Aí eu estacionei o carro, ele desceu. E era a primeira vez que ele estava indo naquele horário lá na Lady. Então as crianças da escola estavam lá embaixo, né? Eu nem sabia que tinha amigo dele da escola que morava naquele condomínio. Mas quando ele desceu do carro, veio uma galera, veio um monte de menina. Olha, o Matheus tá aqui, o Matheus daqui. Daí o Matheus chegou, eles abraçaram o Matheus. E eu fiquei olhando assim, sabe? Como que ele pôde ser incluído nisso, entendeu? Sim. Porque o que a gente fez pra ele foi muito pouco. Foi o suficiente pra ele desenvolver. Era o que ele precisava naquele momento. Eu lembrei, porque assim, em algum momento eu também precisei. E alguém identificou que dava bom, Sim. sabe? Que é possível, né? E assim, quando você vê uma criança que ela foi tirada do ambiente familiar dela, que também não é fácil pra ele. Por mais que na casa da tia Chile é legal, ele tá longe da mãe, tá longe do pai, tá longe dos irmãos. Ele sente aquilo, entendeu? E daí ele chegar num lugar, conseguir aprender isso e ser querido
Você ser aceito. Todo mundo na vida quer ser aceito, sabe? Sim. Obrigada. Todo mundo quer ser aceito onde você tá, no seu ambiente. E daí eu liguei pro Leandro e falei, Leandro, olha só o que aconteceu. Daí eu liguei pra ele e falei, a gente não fez nada. A gente não fez nada, a gente só deu atenção. Que era o que ele precisava. A gente só deu atenção, a gente só escutou, né? Hoje eu falo das crianças, eu falo muito, muito mesmo, porque assim, a gente já foi criança, a gente esquece que a gente era criança e a gente falava para os adultos, e os adultos não ligavam pro que a gente falava. E por que hoje a gente também não liga? Isso é verdade. E o importante é que você conseguiu fazer, você repetiu o que fizeram com você. Você teve um tio que olhou pra você com um olhar diferente, que te deu acesso, que te deu educação, pra hoje você ser a mulher quem você é. Então, assim, é muito importante também trazer isso pra cá, por quê? A gente vai precisar olhar para essas crianças de um olhar diferente. Nós precisamos olhar que através, além das dificuldades, existe um ser humano que tem e pode avançar. O ticket pode ser a educação, e você, sem base educacional e pedagógica, que são coisas que nós aprendemos na faculdade, você fez todo um atendimento para ele individualizado, você foi atendendo as necessidades dele conforme você conseguiria. Você conseguiu fazer, sabe, furar a bolha e fazer com que de fato ele alavancasse. Isso foi muito importante. Eu fiquei muito feliz, muito. E para mim também foi muito difícil, porque por mais que é muito legal essa história que eu tô contando no Mateus, eu tenho mais 2 filhas que precisariam de mim naquele momento também. Exatamente. Entendeu? Então você recebe as críticas também, né? Tanto delas, quanto do marido, do irmão, sabe? Fala assim, olha só, e a gente? E as meninas não precisam de atenção? Então você recebe crítica também, por mais que as pessoas estejam ali querendo te ajudar, né? Apoiando você. A responsabilidade. Você ainda recebe algumas críticas. Então, pra mim, ali foi um alívio. Eu falei, cara, eu consegui. Valeu a pena. Eu consegui. E aí, hoje você se vê mãe, líder, empresária. E daqui a uns anos você vai ver o Mateus. E possivelmente as meninas também levarão isso de alguma forma. Quando elas forem tias. Às vezes nem dentro do laço familiar. Pode ser uma outra criança. É um legado que você realmente está deixando. Foi plantado, foi semeado isso em você. Isso vai repercutir, é importante, sabe? Essa vivência, nada é fácil, não existiria um momento fácil, não existiria um momento perfeito. Se não fosse a relação do Mateus, você poderia ser criticado por uma outra forma, porque é assim, a gente comunica, a gente fala, olha, eu tô precisando de atenção. Eu também ouço em casa e eu nem abracei a causa de um sobrinho. Então, assim, isso é normal, mas foi um propósito. Foi o propósito de Deus. Eu acredito que, de alguma forma, você se sentiu assim. Na verdade, eu gostaria de saber de você. Como, depois que você finalizou esse ano, o Mateus, ele mora com vocês? Ou vocês já devolveram o Mateus? Porque era um empréstimo, era o projeto Mateus por um ano. Já concluiu a gente devolveu o Mateus foi devolvido para a família dele. Mas o cuidado que a gente tinha com o Mateus aqui não foi devolvido. Infelizmente, assim, a gente mandou todo o material que a gente tinha, a gente mandou para o Mateus de volta. Sim. Isso que eu fiz é uma coisa que dá trabalho, e nem todo mundo quer ter esse trabalho. Mas o que é muito importante que eu vejo, que ele começou a ser seletivo. Então ele começou a entender onde que ele quer chegar. Sim. Então eu vejo que ele tem uma seleção. Ele tem uma seleção de como se vestir, do que ele quer comer. Então, quando ele chegou lá, foi até traumático um pouco, né? Porque ele começou a achar que ele tava com a vida ganha, ele tinha que resolver os problemas. E assim, ele teve que se adaptar lá de novo. Sim. Mas ele criou um gostinho. Sim. E a gente precisa criar esse gostinho. Porque a gente só quer o que a gente não tem. Exatamente. Né? E quando você sente o gostinho daquilo, você quer de novo, porque você já sabe que é bom. Exatamente. Né? E então eu tô feliz que eu consegui desenvolver isso nele, né? E o que eu puder fazer à distância, né? A gente faz, né? Que eu tô aqui longe, né? Ele tá em São Paulo, eu tô no Rio. A gente vai dando esse tipo de apoio. Sim, voltando para um ponto que você falou sobre, assim que quando ele chegou, ele não tinha muita separação do que ele queria, de roupa, de comida. Na educação infantil, isso é apresentado como eu, o outro e o nós. Na BNCC, ela fala muito sobre a gente desenvolver isso com a criança, porque realmente a criança, ela tem essa questão de, se ele quer isso, eu também quero que ele fazia com a Pietra. Isso. Né? Se ela quer
calabresa, eu quero calabresa. Se ela quer refrigerante, eu também quero refrigerante. Então, assim, por mais que hoje, talvez, o Matheus não esteja tão bem no âmbito escolar, ele já tem uma separação, como você mesmo falou, de o que quer vestir. Sim. Sabe? O que ele quer comer. Então, houve teve uma evolução enorme. Sim. Em 1 ano. Ele evoluiu que ele não evoluiu em 12. Isso eu falo com propriedade, com orgulho, de verdade. Sim. Porque ele faz coisas e descobriu coisas e aprendeu coisas em 1 ano que ele não conseguiu em 12 anos. Isso é interessante, porque a gente, né, vê essa história contada aqui em alguns minutos e 1 ano para trazer toda aquela bagagem que ele precisava ter, né, foi, né, um trabalho de formiguinha, foi exaustivo, e você conseguiu, assim, né, encurtar esse período. E eu queria saber de você, na sua opinião, depois de tudo que você viveu, né, você acha que existe, assim, um prazo de aprendizagem? Ou você acredita mesmo que todo ser humano consegue ultrapassar os seus limites? Porque o Matheus, ele ultrapassou os limites dele, ele ultrapassou o limite, né, da questão da deficiência auditiva dele, ele ultrapassou o limite social, né, porque ele teve que aprender coisas básicas. Sim. E como você enxerga esse desenvolvimento humano? Então, eu acho que não tem limite. Sim. Não tem limite. O que eu acho? Que você tem que dar condição. No caso dele, ele precisava de um aparelho auditivo para ajudar, então assim, a gente deu esse apoio também para ser mais fácil pra gente, né? Não podia deixar sem. Ah, não, ele escutava um pouquinho, você fez. Não, ele teve o aparelhinho que ele usava, tudo ajudava. Por que eu acho que não tem limite? Porque tem senhores que aprendem coisas assim, sabe? A gente vê história por aí. Acho que o que você precisa é você ter vontade. Se você tiver a vontade, não importa a idade, você aprende. Você aprende. Né? A gente tem esse conceito muito de que a educação está só dentro da escola, né? Quando, na verdade, a educação ela é muito ampla, né? Nós falamos aqui sobre essa questão das vendas, do burrinho, né? Sim. E a escola, ela te dá um preparo para a vida, né? A gente tem a nossa lei que fala sobre isso, que a escola se prepara para o mundo, né? Mas as nossas vivências, muitas das vezes, ensinam até muito mais valores que nós não aprendemos dentro da escola. Sim. Né? E quando você olha para o Matheus, tudo que vocês passaram, essa história maravilhosa, o que você almeja para a vida do Matheus hoje? O que eu gostaria que acontecesse com o Matheus é que ele encontrasse um emprego. Gostaria muito que ele encontrasse um emprego, porque é outro ambiente que ele vai estar fora de onde ele está. É outra bolha, né? Ele vai sair daquele lugar onde ele voltou, ele vai ver que existe algo mais, né? E por mais que ele tenha essa dificuldade, ele está na frente da gente. Sim. Porque as empresas estão malucas atrás de pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque elas têm que cumprir um protocolo. Um protocolo, isso é verdade. Entendeu? Então, assim, ele está na vantagem. Eu sei que isso é possível, né? Inclusive, da última vez que eu estive lá, eu já ouvi um burburinho desse. Então, eu tô feliz. Eu espero que ele realmente consiga fazer isso, que vai ser um mecanismo para ele avançar mais. Sim. Ele é inteligente, ele não é bobo. E ele aprendeu com você a superar as expectativas. Eu acredito que sim. Ele aprendeu, porque ele transpassou, né? Porque ele vivia, né, com a sua irmã, não tinha tanto apoio quanto ele tem com você. Então, foi igual a Amanda falou, foi um propósito mesmo. Ele ir pra sua casa para ele aprender a transpassar aquilo que ele achava que ele era limitado. Sim. E você foi um canal pra vida dele. E daí, assim, o lance do apoio, né? Existe apoio, o tipo de apoio que eu dei, né? E existe você ser amado. Então, assim, nunca faltou pro Matheus amor. Isso é fato, nunca. Amor nunca faltou. Mas esse tipo de apoio faltou. Talvez por falta de conhecimento, não saber como lidar. Também. Porque a gente desenvolve tudo isso através da educação. Através da né? educação, por isso que ela por foi onde o você ticket, anda. né? Sim. Exatamente. Sim. E hoje a relação com a mãe do Matheus, hoje ela tem esse entendimento, ela tem esse preparo, né, para lidar com ele ou não? A Cris, ela é muito muito nova ainda, sabe? E eu fico surpresa com a vontade que ela tem. E eu acho que isso fez bem para ela, né? Ela começou a fazer curso, coisa que ela não fazia. Ela desenvolveu uma habilidade que ela criou um negócio dela. A Cris também foi uma criança que nasceu com dificuldade. Ela é uma gêmea que ficou na incubadora há muito tempo. Então, durante muito tempo, minha mãe deixou ela como coitadinha. E eu nunca, repito, como qualquer pessoa, nunca foi coitadinha, Cris. Nunca. A Cris é mais esperta que todo mundo lá em casa. Né? Engana-se quem acha que não. Ela abriu o próprio negócio dela.
Ela foi lá, abriu o negócio dela, ela veio para o Rio de Janeiro, pegou um ônibus e veio para fazer curso em Copacabana, nem ficou na minha casa, ficou lá fazendo o curso dela, ela se virou sozinha. Hoje ela tem um negócio dela, hoje ela aplica curso para dentro do que ela aprendeu, né? Então, assim, eu vejo que isso foi estímulo para ela também. Eu acho que foi, né? Porque ela desenvolveu bem isso. O não se ver nesse lugar de vítima também é muito importante. Porque as pessoas veem deficiente, já coloca no lugar de inferioridade. Ou mãe de... Sendo que nosso lugar é onde a gente quiser estar, né? Então, sim, a gente consegue desenvolver. Deixa eu deixar uma frase que eu vi muito interessante do Paulo Vieira, que ele diz assim, ó: com estímulos certos você pode mudar as suas crenças e mudar a sua vida. Ou seja, com o estímulo certo você mudou a vida do Matheus, assim como a sua vida também foi transformada. A vida do Matheus, ele refletiu na vida da mãe dele, porque ela começou a fazer, né? Então, assim, realmente foi uma semente que vai dar frutos por aí pelo resto da vida. Sim. E isso é muito interessante. Então, antes de finalizar isso, eu queria te parabenizar pelo você e a sua família por tudo que vocês fizeram. Obrigada por compartilhar a sua história aqui. Isso foi muito importante pra gente, para poder ver que não é só dentro da educação que nós vamos ver isso. Isso é possível fora também. Isso é possível dentro das famílias também, sabe? E é importante porque isso se alarga. A gente não precisa falar de educação somente no período em que a criança eles estão ali em desenvolvimento, porque nós ainda estamos em fase de desenvolvimento. Né? Não é só aquele ambiente escolar ali que nós vamos aprender as noções básicas, existe um mundo além da educação tradicional. Existe uma educação fora, a parte da educação. E a educação, assim, eu posso falar só mais um pouquinho? Sim. Porque o lance da educação, escola, né? É um ponto de vista pessoal, vou falar. As escolas estão ligadas na tecnologia, como todo mundo está ligado na tecnologia, né? Então, quando você vem com esse parâmetro de, olha só, tem um aplicativo para você entrar aqui na escola, tem um aplicativo para você ver as notas, tem um aplicativo para você falar com o professor. Então, tudo é aplicativo. E esse lance me incomoda na educação, porque acabou o olho no olho. Né? Então, é muito bonito você ter um relatório do aluno, é muito bonito você ter um relatório da escola, né? Que o professor preencheu lá na data certa. Mas e o olho no olho? Não tem isso mais, sabe? Eu sou chata com a escola com relação a isso. Antes da prova, todos os bimestres eu tô lá, antes e depois da prova. Eu digo, olha aqui, fala da Pietra, que a Pietra tem a maior dificuldade na escola. Então, Pietra tá assim, 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 assim. Vai ter a prova, né? A gente tá dando pra isso. Estudou, bombou, foi mal. Volto lá. Ó, lembra? Falei que era aqui, aqui, aqui. Não, mas a gente viu que a nota dela tá boa. Falei, não, a gente tem que falar com o professor. Cadê o professor? Sim. E aí a gente fez questão de chamar o professor. E quando a gente falou com o professor, que você olha no olho, diferente. Que você conversa, na próxima prova, a nota subiu. Então, a gente precisa voltar a ter o olho no olho. A tecnologia está para ajudar a gente, não para substituir gente. Sim. E o que está acontecendo é que a tecnologia está substituindo gente. Está substituindo o contato da gente com o professor, está substituindo o contato da gente com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Né? Então, isso está bloqueando a gente. E de que maneira você vê que o uso excessivo dessa tecnologia pode atrapalhar a estrutura familiar? Então, uma coisa que a gente fazia na época que o Matheus estava lá, a gente tomava esse cuidado de não ficar no celular. Né? Então, enquanto a gente estava junto, a gente fazia atividade junto. Né? À noite, voltou da escola, todo mundo em casa, vamos fazer a janta. Ali ele tinha um quebra-cabeça. 4, 5 peças pequenininhas e de montagem rápida. Então, eles ficavam competindo. E a gente competia junto. Né? A gente ficava junto, eu, Leandro, o Guilherme, as meninas todas brincavam, todo mundo junto da mesma forma. Evitava ter o uso do celular excessivo. Ludinha foi ganhar celular agora esses dias, né? Com 11 anos de idade ela foi ganhar celular. Não podia antes. A Pietra ficava com o celular também. E o que eu notava? Nota caiu. Vamos pegar o celular de volta. Dá o celular, Pietra. Ela me dava o celular. Tranquilo. Com prazer. Eu falava, mas Leandro, era pra ser castigo, velho. Nossa. Ela não ligou. E agora? Né? Mas o que eu percebia? Quando acontecia isso, ela ficava sem o celular, mas enquanto eu estava trabalhando, quem estava do meu lado o dia inteiro? Pietra. Então era o momento que ela tinha de ficar comigo. Às vezes os filhos estão gritando pra ficar com a gente. E a gente não fica. Né? Por conta da tecnologia. Não fica. Então, assim, se é pra falar no olho, fica com eles.
Dá um motivo. Porque, assim, hoje as crianças, pelo menos onde a gente vive, assim, né, no nosso... Sim. Não tem mais piolho, gente. É mesmo. Então, antes a gente ficava com a mãe, porque a mãe tirava piolho. Não tem mais piolho, né? Cortar unha. Tem que cortar a unha do filho, cortar a unha da filha, sabe? Coisas que é toque. Você vai tocar, vai ser um momento que você vai estar com ele. Então, quando você vê indisciplina, né? Tá chamando atenção. Tá chamando atenção. Né? Então, acho que é isso. A tecnologia tem que favorecer a gente, não prejudicar. Isso mesmo. Maravilhoso. Tem alguma página que você queira deixar para todos te assistirem, te acompanhar de alguma forma? Você falou sobre essa empresa, quer deixar um @? Deixa aqui, fala aqui na a gente não tem isso ainda, a gente está estruturando, né? A gente está chegando com essa parte da empresa, a gente sempre foi... A gente trabalha para instituição financeira, né? Entendi. Então, a gente procurava sempre manter isso mais em sigilo, né? Só que hoje mudou um pouco as coisas, então a gente também está navegando para essa parte, né? Entendi. Eu tenho a minha página do Instagram, né? Eu posso colocar depois no comentário, qual é ela, Pode né? falar Pode também, falar que vai agora aparecer. também. Eu não sei de cor. A gente coloca. Tá tudo bem, Tá pode deixar. Porque eu não me ligo nisso, eu tô aprendendo a mexer nisso agora, entendi. entendeu? Sem problemas. Nunca me liguei muito nessa parte e a gente tem que se ligar. Eu uso a inteligência artificial a meu favor para algumas coisas, mas ainda não me liguei nesse lance. Realmente, eu quis vir aqui aproveitar esse canal de vocês, que é de educação, para falar sobre educação, que é possível sim, né? Então, se você tem um filho que tem essa dificuldade, ou qualquer outra dificuldade, ele vai conseguir. Vai. Não precisa ter a menor dúvida, né? Tem um rapaz, não sei se vocês viram, ele atende crianças que têm dificuldade, autismo, TOT, tem um monte de deficiências, né? Dificuldades, não sei se é assim que a gente fala. E daí o lance dele é cortar cabelo. E, cara, é uma dificuldade pra cortar o cabelo. E aí ele chega, as pessoas não deixam encostar na cabeça, sabe? Tem. E ele leva dias pra cortar um cabelo. Às vezes leva 10 dias pra conseguir. Mas ele tenta. E aí ele consegue, ele tenta tanto que ele tem clientes. Que ele consegue. Tem cliente que vai, que você não fala que a criança tem nada, porque ele chega bem, ele fala, ai, oi, hoje eu vim cortar o meu cabelo. E ele senta e fala, papai, tô cortando meu cabelo, viu? Tal. Então, assim, ele tentou. E foi Isso é muito mais difícil do que o que aconteceu com o Matheus, na minha opinião. Se não tiver amor, gente. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, amor, dedicação, insistência, persistência, dá certo. Isso é verdade. Você é o exemplo disso. De amor, de persistência. E vamos levar assim, a sua história para sempre, porque é uma superação incrível. E que mais Matheus possam encontrar mais Shirleys. E para que esse mundo possa ser um mundo melhor, essas crianças possam transpassar o diagnóstico. Sim. Você é a inspiração de verdade. Obrigada. Eu gosto muito do slogan da Coca-Cola, que os bons são maioria. E eu realmente acredito que são. Sim. É desse jeito. Shirley, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tá? Então é isso, gente. Mais um episódio do Pode Todos Cast com a Shirley, essa convidada maravilhosa. Esperamos que ela tenha inspirado a sua vida com essa história de superação, né, Amanda? É isso mesmo. Foi um prazer receber a Shirley aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí se vocês já observaram alguma criança que realmente precisa de atenção, se vocês já vivenciaram isso. Traga a sua história pra gente. Deixa nos comentários que nós vamos ler e responder tudinho, né, Camila? Com certeza. E o seu lugar é aqui, para que a sua história possa inspirar outras vidas. Então deixa aqui nos comentários pra gente poder conhecer também. E, gente, é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!